Graça e paz. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens. E ocorreu que uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram ouvir Jesus. Foi quando ele lhe propôs a seguinte parábola: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas e, quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído essa parábola, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que ele lhe replicou: A vós outro é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Versículo 11. Eis, portanto, o esclarecimento dessa parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem. Mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo, não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não conseguem amadurecer. No entanto, as que caíram em boa terra são as que de bom coração, com sinceridade, ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança frutifica. Vamos orar? Senhor, estamos nós aqui, ó Deus, mais uma vez, diante da sua presença, diante da sua palavra, Senhor, em comunhão, desfrutando da comunhão que nós já temos no Senhor. Ó Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, assim como o Senhor já tem falado durante todo esse culto, que a Tua palavra, Senhor, venha sobre nós, que a revelação da Sua palavra venha sobre nós, Deus. A Sua palavra, Deus, é a única fonte capaz de transformar as nossas vidas. Nós não conseguimos, nem mesmo os cânticos que nós cantamos conseguem, Senhor, mas a Sua palavra tem o poder de gerar algo dentro de nós. Que nessa noite a Sua palavra transforme os nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Nós nos submetemos à Sua palavra e clamamos a Ti, Senhor. Fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, introduz a revelação, a verdade em nossos corações, para que as nossas vidas sejam transformadas, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Essa parábola ela é muito conhecida. Quem não conhece a parábola do semeador, né? A gente conhece muito, a gente ouve muito. Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade com parábolas. Não sei o porquê, mas eu tenho essa dificuldade, não sei vocês. Mas já tem um tempo que Deus tem ministrado muito ao meu coração com essa parábola do semeador. E eu tenho meditado algumas coisas, e algumas coisas têm feito sentido, outras ainda não. Preciso ruminar mais, preciso meditar mais, até que faça sentido, né, aquilo que o Senhor deseja transformar o meu coração, né? Então,
essa palavra do semeador, Deus tem falado muito comigo. Essencialmente porque parábola é uma história simples, não é? É algo complexo de entender uma parábola? Sim ou não? Oi, Nelson? Não é difícil, né? Mas tem algumas, eu não sei vocês, mas às vezes eu passo por cima de algumas. Não paro muito para pensar no que de fato tá sendo ensinado. A parábola nada mais é do que um estudo de comparações. É uma situação comparada com a outra, e a partir dessa comparação a gente consegue extrair alguns ensinamentos morais, espirituais, algo que de fato transforma a nossa vida. Por mais que sejam coisas simples. E a gente vê que Jesus, aqui nos evangelhos, ele extrai essas situações simples do cotidiano, coisa que faz parte do dia a dia, e ensina ao povo através dessas histórias simples e que fazem parte da nossa vida comum. E não é diferente aqui na parábola do semeador. Jesus, ele usa uma comparação que é simples, que faz parte da rotina do povo daquela época. E a partir disso ele traz o ensinamento dele. Mas o que me encanta e o que tem me chamado a atenção nessa parábola é porque Jesus ele estava em um lugar e uma multidão foi até ao encontro de Jesus. Jesus ele falou essa parábola para essa multidão? Foi só para os discípulos ou para a multidão? Vamos ler o texto paralelo ao Lucas, que é Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Diz assim, Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava de pé na praia. Então, Jesus estava no barco e a galera estava na frente de Jesus. E o que Jesus começou a fazer? Versículo 3. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas, como essa. Eis que um semeador saiu a semear, enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 70 e 30 por 1. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Versículo 10. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que lhe falas por meio de parábolas? Para quem que Jesus estava falando essa parábola? Para a multidão e para os discípulos. Estava todo mundo lá, né? Então, os discípulos ouviram, a multidão também. Mas existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Quem se arrisca a dizer qual diferença é essa? Vamos fazer um exercício aqui. Todo mundo fecha o olho. Ninguém vai pegar sua carteira, não. Pode fechar. Olha, se a gente fechar o olho, a gente consegue ouvir vários sons. Não é verdade? Agora pode abrir. Abre aí, gente. Não dorme, não. Escutar é isso. A gente consegue... Olha o cachorro. Às vezes passa um carro de som aqui... E a gente escuta, mesmo não querendo escutar, a gente escuta. Só que ouvir é diferente. Escutar, a gente não tem muito controle. Se a gente está num ambiente que é barulhento, a gente vai ouvir todos os sons. Escutar. Porque a gente não consegue fazer essa seleção. Nosso ouvido não é treinado para isso. Para fazer uma seleção de sons. Simplesmente a gente escuta. Agora, ouvir não. Ouvir exige algo que é muito importante. É impossível ouvir sem isso. Ter atenção. Já conversou com uma pessoa que a pessoa está ali e você está falando, ela está só te escutando, não está te ouvindo? É legal? Eu sou professor, gente.
convivo com isso diariamente. E às vezes eu falo, né, a Mariana também, professor. Fala assim, os meninos estão lá no mundo da lua. Volta para cá. Ele está escutando, mas não está ouvindo, porque não tem atenção. Para ouvir pressupõe atenção. É impossível ouvir sem ter atenção. A gente pode estar num lugar ouvindo o melhor discurso do mundo, uma coisa que vai mudar nossas vidas, mas se a gente não ter atenção, a gente não vai conseguir desfrutar daquilo que está sendo falado. A gente pode escutar, mas não vai ouvir a ponto de fazer sentido para nós. Essa multidão aqui, aconteceu isso com eles. Vamos ler o versículo 2 do capítulo 13. Olha, muita atenção aqui para a gente entender o texto. Mateus 13, versículo 2. Uma grande multidão, olha, eles foram até Jesus, uma grande multidão. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor. Por esse motivo, entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava de pé na praia. Jesus ensinou-lhe então muitas coisas. Não foi só a parábola do semeador, foram muitas coisas. Todas as parábolas, quase todas as parábolas, Jesus disse nesse momento. Estima-se que é cerca de 30 parábolas que contém nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O João não usa parábola, ele usa figura de linguagem, que é parecido com que é a parábola, mas ele não fala essencialmente das parábolas que Jesus disse. Ele usa algumas figuras para explicar o texto ali. Por exemplo, quando ele fala de Jesus como bom pastor, quando ele fala de Jesus como o pão vivo que desceu do céu. Tudo isso ele está usando figuras de linguagem para ensinar. Mas ele não escreveu necessariamente as parábolas de Jesus. O Lucas, o Mateus e o Marcos, eles fizeram isso. E aqui Jesus, nesse momento, Jesus ensina um monte de parábola. E, em especial, essa que nós estamos lendo, que é a parábola do semeador. Essa multidão, eles ouviram o Senhor? Eles ouviram o que Jesus estava falando? Sim ou não? Sim. Eles escutaram, mas será que eles ouviram? Porque um diálogo, para ele ser legal, para ele funcionar, precisa ter uma troca, não precisa? Se uma pessoa só ficar ouvindo, não é diálogo, é um monólogo. Mas quem foi que perguntou para Jesus o significado da parábola? Foi a multidão ou os discípulos? Os discípulos. Olha o versículo 10. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que eles falam por meio de parábolas? Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Olha a pergunta dos discípulos. E qual que é a resposta de Jesus? Para que vendo não vejam e ouvindo... Gente, eu fiquei me perguntando, por que que Jesus falou isso para a multidão então? Se Jesus não queria que eles ouvissem. Se Jesus queria que... Não faz sentido Jesus pregar para uma multidão e querer que essa multidão não escuta o que ele está dizendo. Por quê? Nossa, tô cheio de pergunta hoje, hein? Parecendo professor, né? Coisa de professor, gente. Tenha paciência. Eu creio que o objetivo dessa parábola não era a multidão, eram os discípulos. Pode ser, a gente não consegue afirmar, porque o texto não dá base para isso. Então, a gente não vai ficar aqui especulando, né? Não é o nosso papel. Mas pode ser que algumas pessoas dessa multidão tenha de fato discernido aquilo que Jesus estava tentando ensinar. Ou pode ser que nenhum deles tenha discernido. A gente não consegue precisar a partir daquilo que o texto oferece. Mas o fato é, os discípulos se atentaram para aquilo que Jesus estava ensinando. E eu acho incrível a resposta de Jesus. Olha a resposta de Jesus. Vamos seguir a leitura a partir do versículo 11. Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Só aqui a gente podia fechar a Bíblia, orar aqui e ir embora. Porque olha o que Jesus está falando. Todo mundo aqui acredita em Jesus, não acredita?
Se não acreditar, não tem problema não, gente. Mas todo mundo acredita, é brincadeira. Mas olha o que Jesus está falando. Jesus está falando assim, ó, David, a você foi dado o poder de ler a palavra e entender. Elismar, a você foi dado o poder de ler a palavra e desfrutar da palavra. Rayane, a você foi dado o poder. Olha que preciosidade. Jesus não falou isso aqui para um cientista, pode ser para ele também, para um filósofo, ou quem a gente usa ser uma pessoa culta. Jesus está falando para mim e para você, falando, olha, meus filhos, a vocês foi dado o poder de ler a palavra e não se enfadar da palavra, não se enjoar, não achar que é perca de tempo, não achar que é chato. A vocês foi dado o privilégio e o poder de encontrar prazer na palavra. Isso é muito precioso. Jesus está falando isso, gente. Vamos continuar aqui, versículo 12. Desculpa, vamos terminar o 11. Mas a eles quem? A multidão. Essa multidão a gente pode interpretar como sendo aqueles que não creem. Aos que creem, Deus deu o poder de ler a palavra e por ela ser transformada. Aos que não creem, eles leem isso aqui como um livro qualquer. Continuando, versículo 12. Pois a quem tem, mais se lhe dará. E quem tem em abundância, e terá em abundância. Vou ler de novo. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem se lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendam. Neles quem? Naqueles que não creem, se cumpre a profecia de Isaías, ainda que continuamente estejam ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, posto que o coração deste povo, daqueles que não creem, está petrificado, de má vontade, escutam com seus ouvidos e fecham seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam e sejam por mim curados. Versículo 16. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com toda certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e ouvir, e não viram, e ouvir o que ouvir e não ouviram. Olha que privilégio. Muitas pessoas desejaram desfrutar do que a gente desfruta hoje, mas eles não tiveram esse privilégio de desfrutar. E o que nós temos feito com esse privilégio? Se Jesus, gente, a gente acabou de ler, Jesus disse que a nós foi dado o privilégio, o poder de ler, sabe, de ser transformado por meio da palavra. O que nós, Igreja do Senhor, temos feito com esse privilégio? E aqui eu coloco a mim em primeiro lugar. A gente pode estudar o texto e ver que a graça de Deus é para todos. Aos que não creem, a gente não sabe o momento que os olhos dele e o coração deles vão ser iluminados pela verdade. O nosso papel como igreja é continuar insistindo na pregação do Evangelho. Mas aqui, esse texto, ele está falando de nós. A parábola do semeador está apontando para nós, a Igreja do Senhor. Amém? O que nós temos feito com esse privilégio? Esse privilégio de ouvir e de fato ouvir a palavra. Não somente escutar, entrar no ouvido e sair no outro. Por exemplo, nós somos alimentados pela palavra semanalmente. Toda semana a gente está aqui. Só que a gente não consegue dar tempo para as coisas se encaixarem no nosso coração. E a gente escuta pregação após pregação, e às vezes pregações maravilhosas. E a gente é tocado aqui, mas a gente não dá tempo para que isso assente no nosso coração. E a gente vai em busca de outra. E vira um ciclo, né? E a gente não consegue parar e refletir naquilo que está sendo dito. E isso é muito, muito sério,
Por exemplo, outra questão também, sobre a diferença de ouvir e escutar. A música faz parte das nossas vidas, não faz? Eu arrisco a dizer que todo mundo aqui escuta música. Seja no carro, em casa, lavando vasilha, arrumando a casa, trabalhando, estudando. A música faz parte. Estudando não? Estudando não. Mas a música faz parte da nossa vida cotidiana. A gente está sempre ouvindo música, mas nem sempre a gente está atento naquilo que está sendo dito. Não é verdade? Às vezes ela está mais ali fazendo uma companhia, porque a gente não consegue desfrutar da nossa própria companhia. Aí a gente coloca alguma coisa para não distrair. E a mensagem passa desapercebida. E às vezes são coisas assim, nada a ver. E a gente está lá cantando. E não para refletir também, né? Então, nós temos essa capacidade. Não somente espiritual, aqui como Jesus disse, mas também intelectual, de passar um filtro. Ter um filtro naquilo que a gente ouve. E aqui eu não estou falando de... Para mim, existem dois tipos de música. Existe música boa e música ruim. Existe música cristã que é boa, existe música cristã que é ruim. Existe música que não tem o cunho cristão, que é boa, e tem música que é ruim. Existe música boa e música ruim. Mas se a gente não se atentar que nós temos esse poder de ouvir as coisas e desfrutar, às vezes a gente perde a oportunidade daquilo que a gente está ouvindo. Seja aqui no culto, seja através da música, seja através do que a gente ouvir. Tá bom? Então a gente precisa ter essa atenção. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir pressupõe atenção. Vamos voltar lá para Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Foi o texto que a gente leu. Jesus, depois de ele ter falado a parábola para a multidão, ele começa a explicar essa parábola a partir da pergunta dos discípulos. Vamos ler o versículo 9. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que ele lhe replicou: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não compreendam. Eis, portanto, o esclarecimento dessa parábola. Vamos parar aqui, agora a gente vai fazer um exercício. Vamos nos colocar aqui nessa situação aqui. Existem 4 situações que estão acontecendo aqui. Aonde que a semente foi lançada na primeira vez? À beira do caminho. E depois? Sobre as pedras, sobre as rochas. E depois? Entre os espinhos. E depois? Na terra fértil, na terra boa. Agora a gente vai fazer um exercício. A gente tem que ser sincero. A gente vai ler aqui e vai ver se essa situação se encaixa com a nossa vida. Ok? Vou fazer pergunta, hein? Sou professor chato. Versículo 11. Eis, portanto, o esclarecimento dessa parábola. A semente é a palavra de Deus. Jesus já ajudou demais. Então a semente a gente já sabe que é a palavra de Deus. Versículo 12. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e arranca a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Sejamos sinceros, essa aqui é a nossa situação. Da Neuza não. O diabo, ele é uma preocupação, assim, ele tem esse poder de arrancar. Ele tirou a palavra do nosso coração? Não, a prova disso é que a gente está aqui. A prova disso é que a gente continua a insistir nessa vida que aos nossos olhos foram reveladas. Então o diabo não é uma preocupação, ele fica tentando a gente, né? Mas ele não é uma preocupação, ele não consegue tirar essa palavra do nosso coração, porque ela não foi implantada por qualquer um, ela foi implantada pelo Senhor. Continuamos, então, não, né?
Então tá bom. Versículo 13. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria. Assim que ouvem, contudo não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. E aí? A gente se encaixa nesse perfil aqui? Pode falar, gente. Fala, não, eu sou bom mesmo, eu não sou isso aqui não. Fica com vergonha. Antes eu era prego, Satanás me bateu, agora eu sou marreta. Quem bate nele sou eu. Não precisa ter vergonha não, pode falar, gente. É o nosso caso aqui? Não, eu conheço vocês. Porque a gente está aqui, gente, por sendo provado, sabe, perseverando. Há quanto tempo nós estamos aqui? Vamos olhar para a nossa situação aqui. É fácil a nossa situação de congregar? Não, mas a gente está aqui insistindo, porque, gente, algo aconteceu no nosso coração, a verdade foi a nós revelada, e a gente, por mais que a gente tente, não dá. Algo nos atrai, não atrai a esse espaço físico, nos atrai a Ele. O fato de você estar aqui não é porque o lugar físico está te atraindo, não é porque as pessoas estão te atraindo, é o próprio Deus que está te chamando para perto. E Ele usa tudo isso aqui, ainda que seja o mais limitado possível, Ele usa isso aqui para nos trazer para perto dEle. Então, não, isso aqui não é a nossa situação. Porque eu conheço a história de vocês, vocês conhecem a minha história. E nós estamos perseverando. Existe uma perseverança. Por mais que exista dificuldade, a gente não nega as dificuldades, existe muita dificuldade, mas a gente está aqui, aos trancos e barrancos, a gente está aqui, sabe, sendo edificado um pelas vidas dos outros, às vezes sendo repreendido, porque faz parte, mas a gente está aqui insistindo. E não é a nossa situação. Amém? Versículo 14. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem. Todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não conseguem amadurecer. Aqui a conversa ficou mais embaixo, né? Eu não sei vocês, mas por vezes eu me encontro nesse lugar aqui. Porque a gente já viu lá no Mateus 13, qual que é a diferença da multidão para os discípulos? Os discípulos ouviram. E o que Jesus está ensinando aqui? As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem. Então é para os que creem, não é para a multidão. Para os que creem, para nós, existe um grande desafio na nossa vida. Sufocar a palavra com a nossa própria vida. Sabe quando fica desgostoso? Quando a gente não tem prazer, a palavra está sendo sufocada no nosso coração. Isso aqui é impossível acontecer com os que não creem, porque eles não conseguem desfrutar da palavra de Cristo. Eles não conseguem desfrutar das verdades. Eles leem isso aqui como um texto qualquer, como um livro qualquer, mas a nós não. A gente, mesmo quando a gente quer passar de largo da palavra, alguém puxa a nossa orelha assim, fala, olha aqui, ó, meu filho, escuta. Por quê? Porque a nós foi dado o poder de ler e compreender, ler e ser edificado. Então, esse versículo 14 aqui, para nós, é para os que creem, não é para os que não creem. Não é para a multidão. E qual que é o perigo que nós, os que cremos, nós corremos na caminhada com Cristo? De deixar a palavra ser sufocada. Só que o texto, Jesus é maravilhoso demais, gente, porque é tudo tão claro, né? Ele fala o que sufoca a palavra aqui. E tem algumas coisas, se a gente analisar e colocar o nosso coração aqui para ser analisado por esse versículo, a gente vai conseguir identificar algumas coisas. Ou talvez não. Primeira coisa, o que sufoca a palavra no nosso coração, no coração dos que creem?
Antes disso, tem uma coisa. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem. Então, aqueles que creem. Todavia, ao seguirem o seu caminho. Antes de entrar nas outras coisas, tem essa parte. A nossa vida para a gente servir a Deus? Não. A gente vive 24 horas na igreja? Onde a gente passa a maior parte do nosso dia? No trabalho, na nossa rotina, na nossa vida comum. Então, na nossa vida comum, vivendo a nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos estudos, relacionando, fazendo o que for, a gente corre um grande perigo de permitir com que essas coisas naturais, importantes, sufoquem a palavra no nosso coração. Porque a nossa vida não vai parar para a gente servir a Jesus. A nossa vida tem que continuar, porque a gente vem aqui uma vez por semana. A gente vem aqui no domingo à noite. Faz sentido? Faz sentido, porque a gente entende que esse momento aqui é um momento sublime, que nos conecta com Deus. Deus vem e fala no nosso coração. Nós ofertamos a Deus, nós entregamos a Deus o nosso culto. Mas a gente não passa a nossa vida aqui. A nossa vida é lá na nossa casa. A nossa vida é no trabalho. A nossa vida é na faculdade, é na escola. Então, os que ouvem, eles vivem também. Nós não podemos parar de viver. Eu conheço pessoas que deixou de viver para viver, entre aspas, a vida de Deus. E a experiência que eu tenho, muito próxima, inclusive, é uma tragédia, porque vive um universo paralelo. Não, a nossa vida não é aqui. A nossa vida é lá fora, é no trabalho. A nossa vida é na faculdade. A nossa vida é na escola. A nossa vida é no trabalho, é relacionando com nossos familiares, com os nossos amigos. Então a nossa vida, ela vai seguir o curso natural. Ela não vai parar para a gente servir o Senhor. Pelo contrário. Continuando. Ao seguirem o seu caminho, são sufocados, vivendo a sua vida comum, as coisas comuns, importantes, que não podem deixar de serem feitas, sufocam a... O problema está nas coisas? Sim ou não? Não, o problema está em nós deixarmos as coisas sufocarem a palavra no nosso coração. Porque a vida não vai parar. A vida precisa continuar. Mas qual que é o ponto... O que equaliza todas as coisas? O que equaliza todas as coisas na nossa vida, gente? A palavra de Deus. Não existe outra coisa capaz de equalizar todas as áreas da nossa vida a não ser a palavra de Deus. Jesus coloca tudo no lugar. Se está tudo já ajustado, é porque o principal não está no lugar. Esse lugar de primazia. O que mais? Pelas muitas ansiedades. O que a palavra ensina sobre a ansiedade? Vamos ler lá, gente? Vamos ler. Filipenses 4:6. O que a Bíblia ensina sobre a ansiedade? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim: Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, e com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É fácil, gente, isso aqui? Não é uma luta. A gente precisa se esforçar para que o nosso coração não seja tomado de ansiedade, porque, como eu disse, a vida não vai parar. O trabalho vai continuar acontecendo, as coisas vão continuar acontecendo, só que a gente não pode permitir com que essas coisas naturais nos enchem de ansiedade. E quando nosso coração está tomado de ansiedade, o que está acontecendo? Nós não estamos colocando essas questões no lugar certo. Onde é o lugar certo? Na oração, né, gente? Amém? Então,
é tão claro assim algumas coisas na Bíblia, na caminhada com o Senhor, que às vezes a gente sofre por não insistir nessas coisas que são simples. Não é sofisticado demais, não é difícil. Só que para a gente é um exercício, a gente precisa se esforçar para viver e para viver uma vida leve com o Senhor. Amém? Próximo, o que mais? Depois da ansiedade, lá no Lucas 8, vamos voltar. O que acontece? O que mais sufoca a palavra no nosso coração? As riquezas. Tem algum problema com a riqueza? Não. A gente também pode encarar esse texto aqui como as ambições. Vamos ler Mateus capítulo 6. Todos esses textos a gente conhece muito bem. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. O que Jesus e o que a Bíblia ensina sobre as ambições? Mateus 6, 25 diz assim: Portanto, vos afirmo, não andreis preocupados com a própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? E por mais que andeis preocupados com o que vestir, observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Tem algum problema com a riqueza? Claro que não. O problema é a gente viver em virtude das riquezas, a ponto de permitir com que algo legítimo, algo que é para nos abençoar e abençoar a nossa família, sufoque a palavra no nosso coração. Próximo. Vamos voltar lá para Lucas 8. Depois da ansiedade, das riquezas e os prazeres dessa vida. Mateus capítulo 16, versículo 24. Vamos todos ler. Mateus 16, 24. Mateus 16, versículo 24 diz assim: Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar ao ser humano em troca de sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Gente, todas essas coisas aqui que a gente leu em Lucas 8. Só uma coisa que não tem como, né? Que de fato é um mal, principalmente na era que a gente vive e no estilo de vida que a gente vive, né? Que é a ansiedade. O restante, tem algum mal nessas coisas? Além da ansiedade? Seguir a nossa vida, viver a nossa vida, existe um mal nisso? Não.
as riquezas, os prazeres dessa vida, existe algum mal nisso? Qual que é o grande perigo que isso traz para a vida daqueles que ouvem a mensagem e creem? E aí? Versículo 10. Lucas 8, versículo 10. Isso tudo, se a gente permitir com que isso sufoque a palavra no nosso coração, isso nos priva de viver isso aqui, ó. Mais uma vez eu vou ler. A vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não compreenda. O maior perigo dessas coisas é que elas nos privam de viver aquilo que Jesus nos deu, que é a capacidade de ler e ouvir, de ser transformado, sabe, de encontrar gozo na palavra, de encontrar razão, de encontrar prazer. Não é encontrar prazer buscando conhecimento tão somente, mas é de encontrar valor, sabe? Eu leio isso aqui e de alguma forma que eu não consigo explicar, algo acontece dentro de mim. Quando a gente permite que essas coisas da nossa vida cotidiana sufoquem a palavra no nosso coração, isso perde razão. Aí tudo fica meio enfadado, fica chato, perde razão, perde sentido, perde prazer. Então, eu não sei vocês, mas por vezes eu preciso considerar isso aqui. Falar, opa, eu tenho o poder de ler, eu tenho o poder de ouvir e de ser transformado. Eu não posso deixar que a minha vida comum, a minha vida cotidiana, que não vai parar para eu servir ao Senhor, não posso deixar com que essas coisas legítimas sufoquem a palavra no meu coração. Porque senão, isso vai sufocando a ponto de, última parte do versículo 14, e não conseguem amadurecer. A gente já aprendeu aqui que maturidade é assumir responsabilidade. E às vezes a gente enxerga algumas necessidades, mas por o coração está tão petrificado, tá tão... a gente não se aproxima. E talvez a sua própria vida e a minha vida é a solução para resolver a situação. E às vezes porque o coração está tão distante, a gente não se envolve. A gente não assume a responsabilidade, a gente não amadurece, e a nossa vida, que deve ser uma bênção na nossa própria vida, as nossas coisas, as coisas que nós somos envolvidos, acaba sendo algo que sufoca a palavra no nosso coração. E o que isso causa? Imaturidade. A gente passa a vida toda ouvindo essa mensagem, ouvindo a mensagem e ainda sendo imaturo. E o problema não está na mensagem, mas o problema está no que tem feito a mensagem não frutificar no nosso coração. E cada um aqui sabe o que tem feito ou não. Eu não sei o que se passa no seu coração. O que sufoca a palavra de Deus no seu coração. Eu sei o que sufoca no meu. E quando eu leio isso aqui, esse versículo 14, eu sei identificar as coisas que eu falo, nossa, Deus, não acredito. Mas a graça do Senhor nos vai fazer com que a gente consiga superar essas coisas. Amém? Versículo 15. Faltou o versículo 15, né? No entanto, as que caíram em boa terra são as que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra e a entesoura e com perseverança frutificam. Gente, sinceramente, eu também acho que esse aqui é o nosso caso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente escuta algumas coisas que a gente não quer ouvir. E às vezes a gente considera, mesmo a gente tentando ignorar, fala, não vou ouvir o que esse magrelo está me falando. Mas o Espírito Santo direciona os negócios no nosso coração. Às vezes a gente não quer ouvir, mas o Espírito Santo vai e planta no nosso coração. Sabe, por isso que eu acho que o nosso coração, ainda com todas as dificuldades, é uma terra boa. Porque mesmo não querendo ouvir, a gente ouve, mesmo a gente ignorando, às vezes, num breve momento, o Espírito Santo traz a memória. Fala, ó, meu filho, lembra daquilo?
porque a palavra foi guardada no nosso coração. E com perseverança, essa palavra frutifica. A gente consegue identificar algumas coisas que a gente pode fazer para que essa palavra não seja sufocada no nosso coração. Mas o que vai definir se a gente vai viver uma vida madura, ou não, é a perseverança. Gente, para mim nada supera o valor da perseverança. Sabe, eu ouvi do Senhor. E é nessa palavra que eu vou firmar a minha vida. E eu não abro mão dessa palavra. Meu lema de vida é: eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra porque eu não ouvi de mim. Aí faz sentido. Aí eu comparo essa palavra com a minha vida. Eu falo, caramba, como faz sentido essa palavra. E sabe, essa é a perseverança. Você entesoura a palavra no seu coração e com perseverança você frutifica. Às vezes não querendo, às vezes submetendo a sua vontade, às vezes engolindo o seu ego, mas a palavra é guardada no nosso coração. E a gente continua perseverando, porque a gente não ouviu de nós mesmos. Ninguém aqui tem o poder de falar algo poderoso bastante para mudar as nossas vidas. Mas as pessoas estão aqui, eu consigo falar um monte aqui, que falaram muitas palavras, eu guardei no meu coração. Eu falei, Deus, essa palavra aqui, por mais que tenha sido essa pessoa, eu sei que foi o Senhor. Aí guarda, o Espírito Santo guarda a palavra. E você persevera, e a palavra ela frutifica o seu coração. E isso nos faz caminhar, isso nos faz vencer as nossas dificuldades. Amém? Vamos orar, gente? Como eu disse, essa é uma palavra que a gente conhece muito bem. É uma parábola que a gente conhece. Tanto é que a gente foi conversando aqui e a gente foi construindo as coisas juntos. Então, eu creio que o Senhor e você sabe o que tem sufocado a palavra no seu coração e no meu coração. Ninguém precisa falar para você. Mas que nesse tempo agora a gente ore ao Senhor. E se tiver alguma coisa que tem sufocado essa palavra, sabe, deixando a gente imaturo mesmo, que a gente coloque isso diante do Senhor e que o Senhor, certamente, Ele virá com graça e vai nos conduzir nesse caminho da perseverança. Amém? Vamos orar?